O meu pai saiu de casa, eu tinha 6 anos de idade, então eu cresci, né, com a ausência do meu pai. Então, a gente viveu uma vida bem difícil. Minha mãe, ela não completou os estudos, né? Então, ela era totalmente dependente financeiramente do meu pai. Quando o provedor foi embora, o nosso sustento foi embora, né? Então, a gente ficou numa situação bem difícil. Então, o que ela pôde fazer para nos poupar, no que estava ao alcance dela, ela fazia. Então, como eu comecei a trabalhar muito cedo, então o que foi que a mãe pensou, né? Ela disse: eu vou tentar facilitar para minha filha de todas as maneiras. Eu era menor de idade quando comecei a trabalhar, nem poderia, mas Uhum. como era uma cidade pequenininha, né? Aquela questão de confiança, né, eu conheço de quem Rosimara é filha. Rosimara é filha de Amara, que é filha de, de, de Cicrano, de Deltrano, sei quê. Então, é aquela coisa de família, né, de cidade pequena, e eu fui colocada nesse emprego. E aí, manhinha, ela me acordava todos os dias, eu começava a trabalhar de 7h30 da manhã. Minha mãe me acordava com um leitinho, né, com um copo de leite, com café solúvel, e ela ia lá no quarto, eu na cama, e ela dizia Rosinha, e ela mexia aquele leitinho o tempo todo. E para não criar nata, porque se criasse nata, Você não bebia. eu queria Devolver. devolver. E aí ela ficava Rosinha e eu me espreguiçando na cama, né? E ela mexendo o tempo todo, ininterruptamente. Rosinha, meu amor, acorde, tá na hora. Então, desde que eu comecei a trabalhar, minha mãe lidou dessa maneira comigo e sempre tentou me poupar. E ela entendia que estava me protegendo dessa maneira, só que ela não estava me preparando para um casamento. E aí eu casei. Quando eu casei, eu pensava no véu, eu pensava na grinalda, eu pensava nas flores, eu pensava no bolo, eu pensava nos convidados, eu pensava na marcha triunfal E da noiva em direção ao noivo. Eu só não pensava que um dia eu ia ter que lavar uma cueca, eu ia ter que cuidar de uma casa, eu ia ter que botar roupa para lavar, eu ia ter que limpar. Então, nós penamos. Na verdade, eu diria que o meu marido, ele penou muito, né? Muito, de ter uma casa suja, eu trabalhava 9 horas por dia, não tínhamos condição de ter uma funcionária em casa, então as roupas estavam lá amontoadas no cesto, as panelas estavam sujas na pia, né? E a gente viveu um caos nos nossos primeiros anos de casado. Então, aquele romantismo, né? Aquela romantização de um casamento, né? Aquele o sonho, glamour não aquele teve. glamour. Mas por quê? Porque entramos em um casamento sem saber o que é um casamento. Interessante que ninguém exerce uma profissão sem primeiro se preparar para essa profissão. Então, se uma pessoa vai ser advogado, ela precisa estudar, né? Ela precisa passar um tempo na faculdade, ela precisa ser aprovada, né? Na OAB, e ela precisa estar apta, né? Se uma pessoa vai exercer a medicina ou qualquer profissão, existe um treinamento, existe um curso, existe algo que precisa ser feito. Quanto maior a relevância da sua profissão, mais vai ser exigido de você nesse tempo de preparação. Mas a questão é, as pessoas casam e nunca leram o manual, né? Aí diz assim, mulher não vem com manual, marido não vem com manual, menino não vem com manual, tudinho vem com manual. Qual é o manual da esposa que funciona bem? Bíblia. Qual é o manual do marido que funciona bem? Bíblia. Qual é o manual do filho? Como criar filho? A Bíblia nos fala, sabe? Qualquer pessoa que faz um equipamento, cria, tem um manual. E seguir o manual é segurança para que o aparelho ele funcione na potência máxima. Então a família foi arquitetada, planejada por Deus para operar na potência máxima, mas as pessoas elas não conhecem a Bíblia, o manual da família, o manual do ser humano, Uhum. e elas funcionam tudo errado. Então a mulher funciona errado, o marido funciona errado, daqui a pouco são pais e como pais funcionam errado, daqui a pouco tem filhos, os filhos nascem, quando os filhos nascem, os meninos funcionam errado e está caminhando para o errado sempre. Então, essa dureza de coração, essa coisa da ignorância de não conhecer a palavra, mas para os cristãos que conhecem a palavra, a dureza de coração em não praticar o que se conhece, né? O amor, o que foi que Jesus disse? Que o marido deveria amar a esposa como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. Os maridos não querem se sacrificar.
né? O que Deus falou para as mulheres se submeter aos seus maridos, como a igreja se submete a Cristo, as mulheres não querem se submeter, né? Então, cada um vai pegando o eu e abortando o nós. E nisso, quando eu cresce, acontece a divisão. E nessa divisão, as famílias se fragmentam. Então, esse número de divórcios, né, o próprio Jesus respondeu: dureza de coração. Se uma pessoa endurece o coração, quando tá namorando, tá com aquele coração mole igual manteiga, né? Quando tá noiva, aquele coração mole igual manteiga. Você nem quer assistir aquele filme, você não quer ir para aquele lugar, mas se ela quer, você vai. Por quê? Porque você quer agradar. Você entendeu o caminho das pedras, né? O caminho dos diamantes, e você trilha aquele caminho. Aí casa e tem aquela falsa sensação: é minha, é meu. Tá Quando está garantido. garantido, e não está. Há um texto na Bíblia a Mensagem que vai dizer o seguinte: ele diz: conquiste a mesma mulher todos os dias e não pense que o amor está garantido para sempre. Então, eu acordar e eu pensar o que eu preciso fazer para reconquistar hoje, né? O que eu preciso fazer para surpreender hoje, para não cairmos na rotina? O que eu posso fazer para agradar hoje? Então, sempre esse olhar sobre o outro, esse olhar sobre o outro. Então, quando eu tenho um olhar para ele e ele tem um olhar para mim, rapaz, isso é vai dar certo, vai florescer e vai ser uma família bendita, perfeita não, mas bendita, feliz. Por quê? Porque eles decidiram abdicar, abrir mão do eu e abraçar o nós. E essa é a proposta do matrimônio, essa é a proposta do casamento. É quando eu tiro os olhos de sobre mim e eu coloco os olhos sobre o outro. Então, alguém certa vez disse a seguinte frase: faça o que você fazia no começo e não haverá fim. Que lindo. Simples. A gente é que complica tudo. Como foi, Rose, que você ajustou isso? De uma casa bagunçada, porque uma casa bagunçada quer dizer uma vida bagunçada, Sim, né? Você não tem que arrumar só uma casa, você tem que arrumar você mesma, você tem que sim. ajustar tudo. Porque uma casa é só a parte exterior da bagunça interior. Uhum. Como foi que você resolveu isso na sua casa? Então, eu consegui resolver isso a partir, primeiro, da consciência de que aquilo estava errado, que eu não podia continuar daquela maneira, e mesmo que ajustar tudo requeresse esforço da minha parte, eu precisava estar disposta em fazer, né, em botar essa força, em me esforçar ao extremo. Mas eu me lembro de uma coisa que foi assim, uma chave que virou. Foi quando eu orei ao Senhor. E eu disse assim: Deus, eu reconheço que eu tenho sido uma péssima dona de casa. Eu cuido muito bem de mim, né? Eu ajeito o cabelo, eu ajeito a unha, mas a minha casa, ela está em uma situação deplorável, né? E o meu marido e o meu casamento, eu sonhei com tudo isso e agora tá tudo aqui desse jeito. Senhor, eu não gosto de limpar casa, mas eu peço a ti que esse desejo nasça no meu coração. Me dá, faz com que esse desejo brote em mim. Eu posso fazer isso pelo mero esforço, eu posso fazer isso pelo dever de consciência e devo fazer, mas, Senhor, coloque em mim esse amor pelo meu lar a tal ponto que eu vou dormir mais tarde, se preciso for, eu vou acordar mais cedo, se preciso for, mas eu vou ajustar a minha casa, porque ela precisa ser um jardim, não uma floresta. Na floresta, o mato cresce aleatoriamente, não tem É, poda, não tem organização. E Deus não colocou a primeira família da terra numa floresta. Ele colocou a primeira família da terra num jardim. E jardim fala de planejamento, de organização, de poda, de de beleza. beleza, né, de leveza, porque limpeza traz leveza. E eu me lembro, Keila, que quando eu fiz essa oração, né, eu não digo que foi instantâneo, mas algo começou a brotar como uma fonte no meu coração. E isso desembocou ao ponto de que agora eu estava colocando uma mesa posta para o meu marido, né? Eu tinha prazer em comprar as coisas, em organizar, prazer em decorar a casa. Então, isso naturalmente foi brotando a partir de um arrependimento. Então eu reconheci, me arrependi e fui à fonte,
que é Deus, de toda motivação, de todo ânimo, né? E ele me agraciou. E eu digo para você, até hoje eu provo dos frutos dessa oração. Então, se você está aí, né, ouvindo essa palavra e você se nota, se percebe com esse desânimo pela sua casa, esse desânimo pela organização do seu ambiente, eu te digo, Deus é capaz de restaurar. E se nunca houve, Ele é capaz de fazer nascer esse desejo no seu coração, assim como ele fez nascer no meu, e você dará testemunhos do quanto Deus ele te fortaleceu para esse tempo de ajustes no seu lar. E eu digo para você, isso é algo que começa, né, dentro de nós, como você bem pontuou. Esse desejo, essa sede por organização, pelo excelente. E aí você externa aquilo. Então, deixa isso brotar no seu coração, deixa isso nascer em você e vai desembocar em tudo que você tocar. E vai ter limpeza, vai ter organização, vai ter leveza, você vai se perceber fortalecida de acordar mais cedo se preço for, de dormir mais tarde se preço for, e você vai ter graça para fazer isso, porque organização é um princípio divino.